Olá, meus irmãos. Bom, o que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês é algo bem curioso, bem curioso. E muitos no sistema religioso usam muito. O que eles falam? Eles ensinam o seguinte: para você expulsar um demônio é necessário oração e jejum. Porque o Messias, Jesus, ensinou isso. Bom, meus irmãos, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu vou falar e vou provar para vocês que isso não é verdade. Então, se você for pesquisar aí no Google, você vai perceber que eles estão dizendo assim que Jesus ensinou as pessoas a jejuarem porque ele fez isso no deserto, quando ele ficou lá 40 dias. Bom, mas vamos lá. Bom, primeiro, o Messias foi para o deserto, ficou 40 dias sim, mas ele não comeu. Óbvio, né, meus irmãos? Você tá no deserto, você vai comer e beber como? É óbvio que você não comeu. Uma pessoa que fica 40 dias no deserto vai comer como? Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que é que o sistema religioso ensina para as pessoas. E as pessoas que frequentam esses lugares acabam acreditando. Por quê? Elas não analisam as escrituras. Mas hoje eu vou mostrar para vocês, dentro das escrituras, que essa afirmação que é ensinado no sistema religioso, eles estão mentindo para vocês, meus irmãos. Então, se você que está aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, você frequenta alguma denominação, né, religiosa, seja evangélica, católica, espírita, seja qual for, eu peço que você me acompanhe. E no final desse vídeo, você pega esse vídeo e pergunta para o seu líder religioso a respeito. Vamos ver qual é a desculpa que o seu líder religioso vai dar. Bom, eu gostaria que vocês fossem em Mateus 17, 21. Ali existia um rapaz que ele convulsionava, enfim, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio lá. E aí, o pai desse rapaz comentou, né, com o Messias tudo que tinha acontecido. E os discípulos perguntam para o Messias, né, por que não conseguiram expulsar. E aí, nessa passagem, no capítulo 21, está escrito assim, meus irmãos. Mas esta casta de demônios só sai com oração e jejum. Tá aqui, ó. Tá aqui. Isso é uma tradução, tá? Vamos em outra tradução. Diz assim, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Aqui, ó. Outra tradução. Detalhe, repare que sempre tá entre chaves. O versículo 21 tá sempre entre chaves. Vamos lá, vou pegar outra tradução. Tradução aqui, 17 e 21. Essa tradução aqui, olha, é uma Bíblia que eu ganhei há muitos anos atrás. É uma Bíblia de estudo. O seu líder religioso deve conhecer muito bem, né? Porque eles gostam muito de estudar a Bíblia. Então, ele deve conhecer muito bem. Então, nessa tradução aqui, ó. Aqui, ó. 17 e 21. Tá falando assim. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Tá aqui. Tá aqui, meu irmão. Tô mentindo não, tá aqui. Só que o interessante é que eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, tudo aquilo que tiver entre chaves foi acrescentado. É uma suposição que eles colocaram lá dentro. Foi acrescentado. E detalhe, nessa Bíblia aqui que eu mostrei pra vocês, que eles chamam Bíblia de estudo, né? Porque eles querem estudar aquilo que o Messias, né? Querem estudar. Tudo bem. Ó, quer ver? Aqui no rodapé, meus irmãos, eu não sei se vocês vão conseguir ler. Minha câmera não é muito boa. Mas eu vou ler para vocês. No rodapé diz assim: este versículo não faz parte do texto original grego. Vou ler de novo. Este versículo não faz parte do texto original grego. Olha, meus irmãos, tá aqui. Dentro da própria Bíblia. A tradução, essa daqui. Ó, dentro da própria Bíblia. E não adianta você falar que, mas é porque a tradução, essa Bíblia sua tá errada. Não, não, não. Quer ver? Vamos lá em Marcos 9, 29. É a mesma história. Marcos 9, 29. Eu tô mostrando pra vocês dentro da Bíblia. 9, 29. O que diz 9, 29? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso do coração. Aqui, ó. Tá aqui, meus irmãos. Ué, cadê o jejum? Sumiu? Esse tipo de demônio... Opa, desculpa. Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Aqui. Cadê o jejum, meus irmãos? Sumiu. Pergunta para o Messias. Falam assim para ele: ué, por que você e seus discípulos não jejuam? O João Batista não comia e nem bebiam, falam mal dele.
Eu que como e bebo falam mal de mim. Então quer dizer que eu preciso jejuar, eu preciso ficar o dia inteiro orando para que eu consiga expulsar um demônio? Então cadê a fé, meus irmãos? Poxa, o Messias tinha dado autoridade para eles. O Messias chegou nele, tanto nesse trecho, meus irmãos, se vocês forem analisar, o Messias ainda meio que se lamenta. Ele fala assim, até quando eu vou estar com vocês? Né? Em outras palavras, poxa, cadê o que eu te dei? Usa o que eu te dei aí. Então, meus irmãos, analisem, que vocês vão entender muito bem o que estava acontecendo. Agora, peraí, usar a passagem que o Messias foi no deserto, ficou de jejum para combater demônios. Usar essa outra passagem para justificar que o Messias ensinou seus discípulos a jejuar, primeiro, se o Messias tivesse ensinado a jejuar, meus irmãos, não teriam perguntado isso para ele. Por que ele come, ele e os discípulos dele comem e bebem e não jejuam? Né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? É isso, para vocês analisarem. Perceba, meus irmãos, que isso foi acrescentado nas escrituras. Né? Se vocês assistirem os outros vídeos aqui do canal, vocês vão perceber, meus irmãos. Analisem com calma. Não tem só os meus vídeos aqui. Se vocês entrarem nos meus vídeos e ir lá na descrição, tem os canais dos irmãos. Tem muitos irmãos nossos que vêm aqui também, comentam nos comentários. Entra no canal desses irmãos, analisem os vídeos, meus irmãos. Sabe? Muito conteúdo bom para que vocês possam entender o que está escrito. O que os seus líderes religiosos jamais vão te contar. Porque se ele contar para vocês, ele perde a ovelhinha dele. Se ele contar para vocês, acabou. Como que ele vai pagar o aluguel dele? Como que ele vai pagar as viagens dele? Como que ele vai se sustentar e sustentar a família dele? Acabou, né?